A gente vai ter agora uma palestra com o tema Análise dos cursos de especialização da Escola de Saúde Pública Cefor SUS/São Paulo. Para mediar esta palestra, convido a senhora Isabel Cristina Carqueijeiro Ferreira. A senhora Isabel é enfermeira, mestre em Ciências da Saúde, diretora técnica de Saúde 2 da pós-graduação da Escola de Saúde Pública Cefor Vila Mariana. A senhora Isabel também é terapeuta de práticas integrativas e complementares. Senhora Isabel, bem-vinda. Fique à vontade para apresentar nossa palestrante. Lembrando que nós temos 25 minutos de palestra e, ao final, 10 minutos para comentários e considerações e responder perguntas. Boa tarde a todos. Vou apresentar agora a Pamela Pereira dos Santos, que vai fazer a palestra falando sobre a análise dos cursos de especialização da Escola de Saúde Pública Cefor SUS São Paulo. A Pamela é graduada em fisioterapia e especialista em fisioterapia respiratória pelo Hospital Universitário da Universidade de São Paulo. Atualmente é residente do Programa de Gestão Integrada de Serviços de Saúde no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, com experiência na integração de conhecimentos assistenciais e gerenciais. Participa de iniciativas voltadas à gestão de sistema de saúde nos mais variados contextos. Pamela, a palavra é com você. 25 minutos para a palestra. Obrigada. Gostaria de iniciar aqui agradecendo a presença de todos que estão prestigiando a apresentação desse projeto, que foi desenvolvido em conjunto com a Cefor, da CESSP, e que recebeu o título de Análise dos Cursos de Especialização da Escola de Saúde Pública, do Centro de Formação de Recursos Humanos para o SUS, caracterização do perfil de egressos, de estudantes egressos de 2018 a 2024. Bom, apresentando a equipe que direcionou a condução desse projeto, foi constituída por mim, sou fisioterapeuta de formação, residente em gestão de saúde. Eu fui supervisionada e ao longo desse estágio pela Isabel Cristina Carquejeiro Ferreira, que é enfermeira, e pela Cíntia Ferreira de Araújo, que é pedagoga. Bom, pessoal, esse projeto ele foi desenvolvido em parceria com a Residência em Gestão Integrada de Serviços de Saúde. Nós estamos lá no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Bom, esse é o sumário dessa apresentação. Então, inicialmente, a gente vai fazer uma contextualização, falar um pouco do geral do cenário, né, onde esse projeto se insere. Vamos contar um pouco sobre o desenvolvimento, como é que foi esse processo metodológico, e aí a gente já entra nos resultados. Então, a gente traz algumas informações de produção, a pesquisa de concluintes e a pesquisa de egressos. E, por fim, a gente traz umas considerações finais a respeito desse projeto como um todo. Bom, então, trazendo um pouco desse contexto, é importante que a gente retome a missão da Escola de Saúde Pública do Cefor SUS-SP, né, que é garantir a formação e a qualificação dos trabalhadores do SUS-SP e profissionais da saúde enquanto cidadãos críticos, conscientes, participativos, capazes de interagir e intervir na realidade onde atuam, visando uma maior qualidade na prestação de serviços de saúde à população. Essa missão, ela garante, né, aí, esse processo todo muito bem consolidado pela Escola de Saúde Pública, que tem como objetivo maior essa prestação de serviços à saúde da população como um todo, de uma forma qualificada. Bom, e o que o Cefor faz, né? Trazendo um pouco das atividades, a gente dá ênfase aí para a gestão acadêmica e pedagógica desses cursos de especialização. Atualmente, aqui nesse lado esquerdo da tela, a gente tem 11 instituições vinculadas aí no ano de 2024, distribuídas na Grande São Paulo, então, capital, né, e também o estado de São Paulo, e desde 2018, existe uma prestação de apoio técnico e operacional a essas unidades didáticas de apoio. Então, vão envolver aí o planejamento, a execução e a avaliação desses cursos de especialização que são oferecidos. E, bom, nesse processo de gestão acadêmica, existem alguns processos avaliativos. Esses processos avaliativos, eles trazem subsídios, né, para essa gestão acadêmica e pedagógica, visando aí uma melhoria contínua nesses cursos que são oferecidos. Então, a gente traz aqui alguns pilares, né? Inicialmente, a gente tem algumas informações de produção. Essas informações de produção, elas são dados gerais desses cursos de pós-graduação, nessas unidades que estão distribuídas no estado de São Paulo. E essas informações, elas vêm aí desde 2018,
com o início, né, das primeiras turmas, dos primeiros cursos, até o ano de 2024, que foi o recorte utilizado para a construção desse trabalho. A gente também tem a pesquisa de concluintes, então envolve uma avaliação dos cursos que são realizadas pelos alunos, né, que já estão em fase aí de conclusão da especialização. Então, esses alunos, eles têm a oportunidade de dar um feedback, né, dar um parecer em relação a todo esse processo de aprendizado, essa jornada de aprendizado que eles estiveram participando. E a partir disso, a gente tem do ano de 2019, né, que foi o final, a finalização da primeira turma, até o ano de 2024. E, por fim, né, dentro desses processos avaliativos, a gente tem a pesquisa de egressos. Então, a avaliação desses ex-alunos em relação à inserção no mercado de trabalho e toda a trajetória profissional após a especialização, né? E essa foi uma iniciativa que começou no ano de 2022 e é vigente até o presente ano, agora, né, de 2025, mas, por fim, para fins de recorte dessa pesquisa, nós utilizamos o ano de 2024. Bom, então, trazendo esse contexto, posto isso, a gente teve como objetivo analisar os dados do curso de especialização da Escola de Saúde Pública Cefor-SUS SP no período de 2018 a 2024, visando aí a caracterização do perfil de alunos e egressos no Centro de Projetos de Educação para o Trabalho em Saúde. Bom, e como é que esse projeto ele foi desenvolvido, né? Ele teve algumas etapas. Então, aqui na etapa 1, a gente começa aí com a organização dessas bases de dados, com uma compilação dessas fontes que são alimentadas desde o início dos cursos de especialização. Então, para que a gente começasse, né, foi necessário fazer essa organização dessa base de dados. Posteriormente, a gente começa com uma caracterização geral, então, uma análise desses dados visando aprofundar a compreensão do cenário que foi vivenciado por esses alunos no ano, entre o ano de 2018 e 2024. E, por fim, né, aí ao longo desse itinerário de caracterização, a gente fez a recapitulação de algumas iniciativas, então, entender quais foram as ações de melhoria realizadas ao longo desses anos. Bom, então aqui a gente já começa com um pouco dos nossos resultados, trazendo essas informações de produção do ano de 2018 a 2024. Bom, e o que são essas informações de produção, né? A fim de contextualização, a gente traz aqui algumas definições. Essas informações, elas são dados quantitativos que refletem a evolução histórica dos cursos de especialização. E como finalidade, eles permitem, né, compreender padrões, identificar tendências e analisar cenários pregressos. Então, entender toda essa trajetória desses cursos de especialização. E a importância deles se dá justamente porque eles evidenciam fatores que influenciaram os resultados. Então, a gente consegue analisar essa dinâmica dos cursos e estudar com um pouco mais de aprofundamento todos esses fatores. Bom, e trazendo aqui uma linha do tempo, a gente começa no ano de 2018, onde começaram apenas com 4 instituições vinculadas e 7 cursos de especialização. Em 2019, ele já aumenta para 6 instituições e 13 especializações. Em 2020, né, a gente tem aí 12 instituições vinculadas com 29 cursos de especialização. Aí um salto bem interessante de ser visto, né, em relação aos 13 cursos vinculados do ano anterior. No ano de 2021, a gente mantém aí mais ou menos o mesmo número de instituições, 13 instituições e 28 cursos de especialização. E no ano de 2022, a gente tem uma sucinta, uma queda, assim, não muito significativa, mas aí com 11 instituições vinculadas e 23 cursos de especialização. Em 2023 e 2024, o número ele permanece ali bastante semelhante, né? Então, no ano de 2023, 11 instituições vinculadas, com 22 cursos de especialização, e no ano de 2024, 10 instituições vinculadas e 20 cursos de especialização. E aí a gente tem aqui essa taxa de conclusão de curso, né? Essa taxa de conclusão de curso é uma relação entre o número de alunos que ingressaram nesses cursos ao longo desses anos, dividido aí pelo número de concluídos. Então, a gente tem aqui que no ano de 2018, de 100% dos alunos que entraram nos cursos de especialização, 90% concluíram, né? No ano de 2019, ali permanece um número semelhante, com uma diferença ali de décimos, com 90,1%. No ano de 2020, é um ano de pandemia, a gente tem uma queda significativa ali, né? Dos 100% dos alunos que entraram, a gente tem 38% concluindo, isso relembrando, né, que alguns cursos precisaram ser trancados, alguns alunos também
acabaram trancando os seus cursos, existe uma justificativa para que a gente entenda essa oscilação, né? E aí a gente vê uma recuperação gradativa a partir do ano de 2021. Então, no ano de 2021, a gente já tem uma subida aí nessa taxa de conclusão, com 70,1% dos alunos concluindo esse curso, né, que iniciaram. No ano de 2022, a gente tem aí uma taxa de 82,5%, e no ano de 2023, 63,8%. Aí, a fim de contextualizar essa linha do tempo, no ano de 2018, a gente tem 2018 e 2019, a gente está no período pré-pandemia, então a gente tem uma estabilidade maior desses dados, né, com poucos trancamentos ou desistências, então a gente tem ali uma taxa de conclusão mais elevada mesmo. No ano de 2020 e no ano de 2021, a gente está passando por um período de pandemia, então tem um aumento abrupto aí nas desistências e trancamentos devido às restrições, e a gente pode observar a partir do ano de 2022, na pós-pandemia, uma recuperação gradual dessas taxas de conclusão e, né, dessa taxa de desistência com uma tendência de estabilização desses números. Bom, então, traçando aí um panorama geral desses números de produção, a gente entra agora nessa pesquisa de concluintes. Essa pesquisa, ela em suma visa fazer uma análise das experiências e perspectivas dos estudantes. Então, ela foi feita inicialmente um recorte de tempo de 2018 a 2021, pensando que, né, inicialmente ela tinha aí esse objetivo de fazer a avaliação em relação à experiência dos alunos sobre a qualidade do curso e o atendimento das expectativas. Então, isso realizado no momento final do curso para ver se de fato era compatível com o que era proposto no planejamento pedagógico, se os alunos se sentiam de fato, né, aprimorados aí ao longo dessa experiência profissional. E a finalidade, né, dessa pesquisa de concluintes é justamente identificar oportunidades de aprimoramento a partir de pontos fortes e fracos reportados pelos próprios especializandos, ou seja, dando voz, né, ao próprio aluno, ao próprio cliente aí no caso. E aí a importância dessa avaliação, dessa pesquisa de concluintes, ela é fundamental justamente para garantir esse processo de melhoria contínua, visando aí a aprimorar a qualidade dessa formação e também, né, traçar um modelo de relevância desses programas para o mercado. Bom, então aqui a gente traz um gráfico sobre a distribuição das instituições. Então, de 2018 a 2021, a gente tem aí esse quantitativo de instituições. Aqui esse gráfico que é um pouco maior, né? É um gráfico de árvore que representa aí o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, com 30% dos respondentes desses questionários, seguido pelo HC de Ribeirão Preto, com 14,7%, o Instituto Adolfo Lutz, com 9,5%. Aqui os que menor, né, participaram, aqui a menor quantidade de respondentes desses formulários foram do Instituto Emílio Ribas, do Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia, ali com 2,4%, e da SUSEM, ali com 3,3%. E aí inicia-se com uma avaliação macro em relação à coordenação e aos docentes. Então, aqui na cor verde e na cor azul, a gente pode ver as respostas de ótimo e bom, e a partir do amarelinho ali, laranja e vermelho, regular, ruim e péssimo, né? A gente pode ver que, em suma, coordenação, núcleo comum, núcleo específico e prática profissional são muito bem avaliados, né, pela maioria dos alunos. Então, nesse recorte de tempo de 2018 a 2021, existe aí uma percepção positiva, né, em relação à coordenação e aos docentes. E aí, em relação aos impactos do curso de especialização. Então, quando esses alunos, né, eram perguntados em relação à autopercepção de qualificação, se eles se sentiam qualificados depois de terem concluído a especialização, a maioria, a maior parte, ali, 87,4%, disse que sim, que se sentiam sim qualificados após, né, chegarem ali na reta final desse curso, e 88% indicariam o curso a outras pessoas, o que é um bom indicativo, né? Traçando esse mapa, agora a gente inicia um novo momento, um novo recorte de tempo de 2022 a 2024, seguindo nessa mesma linha de análise de experiências e perspectivas do estudante. No entanto, com algumas modificações, né? Ao longo desse período de tempo, foi proposto um processo de otimização
dessa avaliação de concluintes devido à importância que isso tem para dar um retorno, né, um feedback e otimizar o planejamento dos cursos, do planejamento pedagógico, da gestão acadêmica como um todo. Então, aqui trazendo um pouco desse processo de otimização, a gente tem um foco no acompanhamento por visitas técnicas. Então, essas visitas técnicas, elas têm uma série de critérios e um ponto interessante é que eles visam construir em conjunto o regimento escolar e orientar a utilização desses documentos acadêmicos, então, quanto à avaliação desses alunos, quanto ao planejamento pedagógico deles, e também visa observar e registrar as práticas desenvolvidas com os alunos. Então, nessas visitas técnicas é feito todo esse mapeamento visando identificar pontos de melhoria e oportunidades de tornar esse curso mais adequado, né, mais apropriado para o processo de formação desses estudantes. Além disso, essas visitas técnicas, elas visitam, de fato, presencialmente essas instalações da instituição, de acordo com o previsto no projeto pedagógico do curso. Então, cada curso, né, diante do seu planejamento pedagógico, tiveram as suas instalações visitadas, justamente para analisar a adequabilidade da estrutura física em si, se esses alunos estão sendo, de fato, recebidos no ambiente adequado. E, além disso, essas visitas técnicas, elas tinham como objetivo apreciar e conferir os registros acadêmicos. Então, em relação à frequência, aos trabalhos desenvolvidos, à atuação na prática e entre outros aspectos avaliados, né? E, bom, pensando ainda nesse processo de otimização, a gente parte de um modelo de avaliação inicial, lá daquele recorte de tempo de 2018 a 2021, com 11 perguntas fechadas e uma pergunta aberta. E aí, a partir desse recorte de tempo, foi identificada essa necessidade de aproximar os CPETs, né, dos alunos e das instituições. Então, a partir do ano de 2022, esse processo de aprimoramento ele foi feito. Foram incluídas aí mais 22 perguntas, totalizando 33 perguntas fechadas e 11 perguntas abertas. Isso demonstrando aí a importância, né, que o CPETS ele passou a dar para ouvir a voz desses estudantes, para incluir todas as sugestões ou todas as questões levantadas pelos próprios alunos dentro desse planejamento pedagógico. E, bom, desses resultados, né, dessa pesquisa de 2022 a 2024, a gente tem aqui como a maior parte dos institutos participantes o Instituto Adolfo Lutz, né, com 28,4% dos respondedores desse questionário, seguido pelo HC de Ribeirão Preto, aí com 24,1% dos respondedores, e aqui a menor parte do Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia, com 2,5% dos participantes tendo respondido esse questionário. Bom, e agora um dos diferenciais são os cursos de especialização, né? Agora a gente consegue ter uma ideia da proporção de quem é que está respondendo esse questionário. Então, aqui a gente tem a maior parte dos respondedores, sendo do curso de Vigilância Laboratorial em Saúde, com 28,4%, seguido aqui do curso de Inovações Diagnósticas e Terapêuticas, com 6,6%, o curso de Psicologia da Saúde em Contexto Hospitalar, também com 6,6%, e Saúde do Adulto e do Idoso, aí com 5,9%. A menor quantidade de participantes aqui do curso de Educação Física em Saúde Cardiovascular, com 0,3%, e de técnicas avançadas em análises clínicas, aí também com 0,3%. Isso para a gente ter uma ideia macro, né, do tanto de cursos que foram oferecidos ao longo desses 2 anos que estão aí sendo demonstrados nesse recorte de tempo. Bom, em relação à faixa etária, né? Qual é a faixa etária desses estudantes? Então, a maior parte aqui, até 25 anos de idade, com 67,5% aí dos participantes que responderam esse formulário, seguido aí pela população de 26 a 30 anos, com 22,8%, e a gente observa uma menor representatividade nesses grupos que têm 30 anos ou mais, né? Então, demonstra aí que a tendência é que esses alunos, logo após concluírem a graduação, já ingressam nesses cursos de especialização. E a gente tem aí um decréscimo, né, ao longo, quanto maior a faixa etária, menor a quantidade de alunos que ingressam nesses cursos de especialização.
Em relação ao gênero, a gente tem uma predominância evidente do gênero feminino, com 79,1% dos estudantes sendo do sexo feminino, se identificando com o sexo feminino, e 19,4% se identificando com o sexo masculino. Ali, os que preferiram não dizer ou que não desejaram declarar o gênero somam ali 1,4% ao todo, uma quantidade aí um pouco menor, menos representativa. Bom, em relação à raça-cor, né, é um dado muito interessante de ser colocado em pauta. Em relação à raça-cor, aqui a gente tem uma predominância da raça-cor branca, de pessoas que se autodeclaram como brancas, então 72,5% dos alunos que responderam esses formulários, seguido aí da cor parda, com 17,8%, e da cor preta, com 6,9%. Os amarelos, os que não desejaram declarar e os que se identificam como indígenas também somam uma menor representação desse formulário. Em relação ao tipo de instituição de graduação, a maior parte aí alega ter sido egresso de instituições privadas, com 70,3%, e uma menor parte aí oriundos de instituições públicas, com 29,7% dos alunos representados. Em relação à avaliação do curso de especialização, a gente tem uma mudança na estrutura do formulário, né? Então, aqui começa ali no verde e no azul. O superou em muito ou atendeu às expectativas, ou seja, respostas mais positivas, né? Então, a gente tem aqui um panorama geral em relação à avaliação da especialização em si, do conteúdo teórico, da prática profissional supervisionada, do trabalho de conclusão de curso que eles fazem e também da infraestrutura bastante positiva, né? A gente pode observar aqui uma predominância aí do superou em muito e do atendeu às expectativas, quando perguntados em relação ao atendimento, né, dessas expectativas, à qualidade do curso. Em relação à avaliação da coordenação e dos docentes, a gente também tem um panorama bastante positivo em geral, então, quanto à coordenação, quanto ao núcleo comum, quanto ao núcleo específico e quanto à prática profissional, também a maior parte dos alunos respondem ali que ótimo e bom, né? Eles avaliam como ótimo e como bom. Em relação à avaliação dos recursos, que também é uma novidade que entrou nesse novo processo avaliativo, a gente tem aqui respostas mais positivas nessa cor de verde, então excelente, muito boa ou boa. Então, a gente tem uma maior parte aí, uma predominância de respostas positivas em relação à biblioteca, às salas e auditórios, aos materiais, sala de informática e ao próprio campo de prática. Então, no geral, a gente tem um panorama bastante positivo. Só um pequeno adendo aqui em relação à sala de informática, né? Eu acho que de todas essas informações que são avaliadas nesse gráfico, foram os maiores percentuais de respostas fraca ou muito fraca, ou não utilizou, ou não foi disponibilizado. Bom, e mais uma vez, essa pergunta em relação aos impactos do curso de especialização, ela é retomada. Então, em relação à autopercepção de qualificação, a gente tem aí ainda a maior parte, com 94,4% dos alunos dizendo que sim, que se sentem mais qualificados depois de terem cursado essas especializações, e também uma maior parte aí dos alunos dizendo que sim, que indicariam o curso, totalizando aí 87,5%. Em relação à probabilidade de recomendação do curso, sendo que é zero de né, muito pouca probabilidade de indicar esse curso para outras pessoas, e 10, muito alta probabilidade de recomendar esse curso, a gente tem aí uma distribuição bem positiva também, entre as notas 7 e 10, com a maioria dos participantes tendo essas respostas mais positivas de que sim, a probabilidade de recomendar o curso é alta, o que demonstra, né, a qualidade da formação que eles receberam. E fechando esse gancho em relação à probabilidade de recomendação do curso, a gente já migra para essa jornada após a conclusão de cursos que vem dessa pesquisa de egressos. Então, avaliando esse impacto de longo prazo com a pesquisa de egressos. Bom, quanto tempo após concluir esse curso esses alunos demoram para ser inseridos no mercado, né? Então, aqui a gente tem as respostas desses participantes do questionário, de que a maioria, né, conseguiu ser inserida no mercado em até 6 meses, aí com 59,8% desses egressos tendo entrado no mercado de trabalho. De 6 meses a 1 ano, a gente tem uma distribuição de 13%. Em relação a 1 ano ou 2, um menor percentual, né, uma quantidade menos representativa. E ali,
nesse recorde de tempo, ao longo dessas respostas que foram oferecidas nesse formulário, 21,1% alegaram não estar trabalhando. Em relação à empregabilidade na área de formação. Então, para onde, né, essas pessoas elas migram depois do curso? A gente tem aqui que a maioria se encontra empregado, sim, né? E 39,2% estão em outra instituição que não é de formação, e 14,6% sim estão empregados, mas na própria instituição onde fizeram a especialização, o que indica aí uma absorção desses alunos que se formam pelas próprias instituições de formação. Dentre esses respondentes, a gente tem 46,2% que não estão trabalhando na área de formação. Em relação ao setor de atuação, então, onde esses profissionais estão distribuídos? Né, a maior parte deles, ali com 33,7%, se encontram empregados na iniciativa privada, 17,6% em outros setores de atuação que não os elencados nessa pergunta do formulário, 17,1% ali exercem de forma autônoma ou são profissionais liberais, 16,1% retornaram para a iniciativa pública, né, estão empregados na iniciativa pública, 11,1% não se encontram em nenhum, né, desses setores de atuação, provavelmente desempregados, e alguns também se tornaram pesquisadores ou professores, então 3% para a iniciativa pública e 3% na iniciativa privada. Bom, e dado esse panorama geral, a gente traz algumas considerações finais em relação à importância desses processos avaliativos, aí ampliando vozes para melhoria contínua desses cursos de formação que agregam tanto para esses alunos, né? E também para o SUS como um todo. Bom, então, das necessidades reportadas mais frequentemente, a gente tem aí o valor da bolsa. Então, como exemplo, a gente tem aqui uma informação qualitativa extraída ipsis literis, né, do que foi reportado no formulário. Então, o valor da bolsa dificulta bastante a permanência durante o curso. Em relação à comunicação, sente falta de uma maior organização e comunicação da equipe que coordena as atividades. E em relação ao planejamento, aqui a gente tem uma sugestão. Sugiro que melhore a gestão, a organização e o planejamento. E diante dessas necessidades, quais são as estratégias de apoio do CEFOR, né? Então, a aproximação com os alunos através desses formulários online é uma estratégia de aproximação justamente para conseguir ouvir a voz desses participantes. As visitas técnicas nas instituições para suporte acadêmico e pedagógico, então também suprir as necessidades não apenas dos alunos, mas daqueles que prestam os serviços aos alunos, né? E além disso, o Cefor ele também vem articulando aí, fazendo essa articulação para viabilizar o aumento da bolsa, né? O que foi obtido, houve recentemente um aumento importante, né? Aí nesse valor da bolsa. O que também acaba casando com uma das últimas estratégias que a gente traz aqui para demonstração, que é o apoio às condições de permanência dos alunos dos hospitais, em relação à alimentação, ao espaço, justamente para viabilizar aí um maior suporte ao longo dessa trajetória de aprendizado. Bom, e o que a gente traz ao longo desses 7 anos de história, né? Ao todo, foram 2.430 alunos que vivenciaram essa jornada acadêmica, que participaram aí dos cursos de especialização. Desses 2.430, 1.421 alunos concluíram a sua formação. Dentre desses, né, a gente teve 778 alunos que trancaram, cancelaram a matrícula ou que ficaram retidos, e 244 alunos que optaram por interromper o curso ao longo da trajetória. E diante desse cenário, né, diante desses 7 anos de história, é importante trazer também o reconhecimento dos docentes, que foi muito pontuado pelos respondentes dos questionários. Então, aqui a gente tem algumas informações qualitativas, né? O curso em si é muito bom e completo, com profissionais preparados e competentes. Um segundo comentário que diz que docentes e profissionais são dedicados, preocupados com a nossa compreensão do conteúdo. E para além disso, eu acho que é muito importante que a gente reforce os impactos dessa formação, né? Então, o curso abriu muitos caminhos para conhecimento e oportunidades. E aqui um segundo comentário com hoje saia da especialização totalmente preparada para o mercado de trabalho. Reforça a importância
desses cursos de especialização que são oferecidos pela Escola de Saúde Pública e a necessidade de fortalecê-los ainda mais para que a gente consiga garantir que aquela missão que a gente trouxe logo no início da apresentação seja cumprida, né? Que é qualificar esses trabalhadores para o SUS. Então, muito obrigada. Aqui a gente traz uma frase de Robert Collier, que diz que o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos a cada dia. E eu acho que isso traz muito, né, do que o Centro de Formação de Recursos Humanos para o SUS, o CPETS, eles têm proposto, né, para que esses cursos de especialização se tornem ainda mais qualificados e melhor subsidiem aí o nosso sistema de saúde também, os profissionais que nele estão trabalhando. Muito obrigada. Agradeço pela atenção de todos. Pamela, parabéns pela brilhante apresentação que você fez. Foi muito bom, né? E eu vou fazer alguns comentários, e aí, como não temos perguntas, depois você faz as suas considerações, tá? Finais. Então, a gente pôde ver nas suas considerações, né, que muitas mudanças ocorreram depois de 2022 a 2024, onde houve uma reestruturação dos cursos de especialização, e nessa reestruturação houve uma melhora em relação à comunicação, em relação ao planejamento, e agora, no fim de 2024, a gente conseguiu também um valor de aumento da bolsa. Então, o valor do aumento da bolsa também está impactando numa melhora e numa procura maior dos cursos de especialização. A gente sabe que ainda não é o ideal, a gente vai em busca ainda de melhorias e tentar melhorar esse valor da bolsa ainda. A gente sabe que não é o total ideal, mas é o que a gente conseguiu no momento, mas a gente vai em busca. Outra coisa também é a alimentação dos alunos, que tinham muitos lugares que os alunos não tinham não recebiam alimentação, né? Então, em alguns lugares a gente já conseguiu que fosse disponibilizado, que isso também é uma vitória para os alunos da especialização, né? Então, a gente viu que a especialização está cada dia mais progredindo, que a pesquisa dos egressos é de extrema importância. Então, quando a gente cobra dos alunos, cobra dos coordenadores, a necessidade de estar cobrando a pesquisa dos egressos de conclusão do curso, para que seja feita, é justamente para a gente poder mostrar a evolução que está acontecendo e o que de melhor está acontecendo nos cursos. Novamente, obrigado, né, pela sua brilhante apresentação, e agora te convido para fazer as considerações finais, já que não tem nenhuma pergunta e nenhuma comentário. Bom, eu acho que as minhas considerações finais, ela vem muito do ponto de vista tanto de residente quanto de uma pessoa em processo de formação para gestão em saúde, né? Eu vejo que esse suporte oferecido pelo CEFOR, pelo CPETS, é importantíssimo, indispensável para o processo de formação, né? Para pessoas que estão em processo de aprendizado, que esse suporte ele faz toda a diferença, tanto para que ao longo dessa trajetória esse processo ele seja mais fácil, né? Porque a gente se depara, enquanto alunos, com algumas dificuldades que são naturais desse processo de aprendizado. Né? E saber que existem pessoas atuando, que a gestão, ela não é um empecilho, mas ela é um facilitador para que a gente consiga alcançar o objetivo final, que é ter uma formação, uma capacitação adequada para que a gente venha atuar no mercado de trabalho futuramente. É importantíssimo, né? É fundamental esse trabalho que vocês fizeram, esse processo de otimização para reforçar essa comunicação com os alunos que estão aí distribuídos ao longo de tantas instituições, né, dentro do estado de São Paulo, que não é próximo, né, é diferente de uma gestão que atua fisicamente próxima dos alunos, né? Então, essa estratégia do formulário importantíssima. Importantíssima a necessidade também de reforçar para as instituições que esses formulários, né, eles são válidos, eles têm valor, são direcionadores para planos de ação, né, para esse planejamento pedagógico e acadêmico. Então faz toda a diferença, né? Vejo com muita admiração, né, aqui do ponto de vista de aluna, de residente também, aí uma pessoa que vai ser gestora daqui a pouquinho, daqui a uma semana, já está acabando a residência, mas eu vejo com muita admiração
E vejo também com uma perspectiva bastante otimista, né? Essa missão que a gente reportou ali logo no início da apresentação, que é muito importante, uma missão muito bonita, né? Que é, no final das contas, formar esses profissionais para o Sistema Único de Saúde. Ou seja, para que esses profissionais eles sejam capacitados para prestar serviços de qualidade, né? Serviços baseados em evidências para a nossa população e, de fato, fazer crescer a saúde pública no Brasil. Obrigado novamente, Thaís. Alguns comentários aqui da Andréia, parabenizando pelo seu trabalho, que foi excelente junto à escola. Tá bom? Muito obrigado. E agora com a Vanessa. Agradeço. Pamela, Obrigada. muito obrigada por estar com a gente. Aproveito já para parabenizá-la pela finalização da residência. Obrigada pelas suas informações, né? Acho que é muito importante, né? A gente está tendo as palestras aqui, mas quais são os números que essas especializações trazem para a gente, né? Então, acho que com as suas informações, a gente foi para além do que a gente queria. Então, a gente está muito feliz com seus dados. Muito obrigada e boa sorte.